Sejam bem-vindos a mais um Conexão Ibérica, o seu programa semanal onde falamos sobre tudo o que aconteceu nos últimos 7 dias, tanto em Portugal como em Espanha. Para mais um programa tenho comigo o meu colega Pablo González. Olá Pablo, tudo bem? Todo bien. Quais é que são as notícias da semana? Bueno, pues las noticias de la semana son la Embajada de Angola aquí en Madrid celebra los 50 años de independencia con participación de empresarios, diplomáticos y el pueblo de Madrid. En segundo lugar, Castilla y León impulsa con 150.000 euros el funcionamiento de centros de innovación social para dinamizar la raya. Y por último, analizamos un poco la cumbre CELAC-UE en Santa Marta, Colombia. Vamos então começar com o aniversário de Angola. Como é que foi as celebrações aí em Madrid? Bueno, pues la verdad que pusieron la carne al asador aquí en Madrid, por lo menos yo sé que ha habido en todas las principales ciudades del mundo, pero creo que sí que aquí han hecho un experimento interesante, ¿eh? Habría que a lo mejor compararlo con otros lados, pero creo que sí que ha sido uno de los más sonados del mundo. Y bueno, ha cogido Madrid un doble acto para conmemorar los 50 aniversario de la independencia del país africano. El primero ha sido una cita a nivel diplomático organizada por la Embajada de Angola en España, en el Hotel Intercontinental de Madrid. Curiosamente está situado enfrente de la residencia del embajador de Portugal. Yo no creo que haya sido una provocación, pero bueno, el hotel era bueno, hay que decirlo. Y el encuentro ha reunido a diferentes misiones diplomáticas acreditadas en Madrid junto a representantes del Gobierno de España y de la Comunidad de Madrid en una ceremonia presidida por Balbina Malleiros Díaz da Silva, que es la embajadora de Angola en España. Pronunció la embajadora un discurso patriótico, ha defendido la aproximación con España, destacaba el viaje de Felipe VI, la preferencia de España por Angola en su estrategia africana. También ha explicado el valor de esa fecha de independencia en términos de superación de injusticia y de esperanza por un futuro mejor. También en un sentido de abertura y no de venganza, ¿no? Bueno, de reconciliación también. Y ha reivindicado también para Angola un asiento de seguridad, un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU, y también ha reivindicado el papel que está ejerciendo actualmente en la presidencia de la Unión Africana. Por último, ha hecho un llamamiento a los empresarios españoles para que inviertan en su país porque les ofrece seguridad y confianza. Ha habido diferentes tipos de interpretaciones, los himnos nacionales, ha habido canción española, flamenco de primerísima calidad, hay que decirlo. Ha habido varios grupos angoleños, y así como un almuerzo oficial de gastronomía angoleña en un ambiente que simboliza cooperación, respeto mutuo y lazos históricos entre los dos países. La jornada ha continuado después en la Plaza de Toros de las Ventas, porque esto ha sido en un hotel, y donde ahí sí que ha habido, pues ha juntado mucha gente adaptada a la plaza, para así como una especie de cápsula dentro de la parte central de la Plaza de Toros, y donde especialmente ha tenido bastante convocatoria y éxito entre grupos de gente que les gusta el kizomba, ¿no? Y yo creo que por ahí ha circulado mucho. Quizá haya venido gente de Portugal también, que les gusten esos grupos que han estado. Y ha habido también stands dedicados a la cultura, al turismo y la gastronomía y productos angoleños. Y ha habido desfiles de carnaval, baile de kizomba, sesiones DJ, pues una plataforma para los patrocinadores y también para divulgar pues, la cultura angoleña en España. O sea que ha sido un doble éxito para la embajada. Agora vamos passar para Castelo e Leão, que vão dar um apoio de quanto para estes centros de investigação? Bueno, pues van a ser 150.000 euros a lo largo de esa raya que es bastante amplia, ¿no? Que hace justo como un triángulo, ¿no? Una esquina entre la raya vertical norte y la raya horizontal este, digamos así. Y pues bueno, es para apoyar la labor y el funcionamiento de centros de innovación social que fueron creados en 2023.
en zonas de rayanas, de primera línea, en términos de colaboración público-privada, para que pues eso, se beneficien diferentes instituciones. Está dentro de ese plan que hemos ya divulgado muchas veces, del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Raya, que, bueno, que se ha aprobado recientemente. La primera de las dos subvenciones estará dotada de 75.000 euros, dividida en tres partes iguales de 25.000 para cada uno de los tres ayuntamientos: Ciudad Rodrigo, Puebla de Sanabria y La Bañeza, para financiar gastos derivados de su equipamiento, material informático, acondicionamiento, asistencia técnica, etcétera. Y los otros 75.000 euros estarán repartidos a partes iguales de 25.000 euros entre las diputaciones provinciales de Salamanca, Zamora y León, ¿no? La idea es eso, centros estratégicos de intercambio económico y cultural entre Portugal y Castilla y León. E agora vamos passar para a política internacional, para a reunião UE-CELAC e para o facto de poucos chefes de Estado europeus terem marcado presença, não é? Sí, la verdad, no hay que minusvalorar la capacidad de organización de los colombianos. Ellos han intentado por todos los medios. Es verdad que el presidente ha estado tuiteando quizá por encima de sus posibilidades, ¿no? Y eso ha llevado a que un poco esa agitación contra Trump pues ha llevado también a muchos dirigentes europeos y latinoamericanos cercanos a Trump a no ir a esta reunión. Pero a nivel organizativo, hay que decirlo, no lo tenía fácil y lo hizo, y otros líderes u otros países, cuando han organizado estos encuentros, han tenido un perfil un poco más burocrático, como el que hubo el último en Bruselas, por ejemplo. En este han intentado hacer coincidir con varios eventos, con participación social también, y está muy bien. Le costó a convencer a Lula que fuera, porque coincidía con la COP, ¿no? De la Amazonía, pero bueno, fue y volvió, estuvo 3 horas básicamente, pudo hacer un discurso, metió sus temas que los europeos no querían meterlo, ¿no? En el discurso y en las conclusiones, ¿no? Meter el tema de los bombardeos de estas embarcaciones que está haciendo Estados Unidos, de teóricos narcoterroristas, como ellos lo llaman. Y bueno, al final sí que hubo algún tipo de inclusión. Yo creo que hubo un cierto pacto de incluir menciones, hacer indirectas a Estados Unidos y a Rusia, ¿no? Metiendo el tema del derecho internacional, de resolver los conflictos sin invadir los otros países. Hubo ahí una cesión entre las partes, hasta el punto que, por ejemplo, Venezuela no firmó la declaración final, porque como había esas menciones a pues, lo que está ocurriendo en Ucrania. Y por otro lado, pues también quedaron un poco incómodos, ¿no? Yo creo que desde el lado ibérico estuvo allí Luis Montenegro, estuvo Antonio Costa, evidentemente, hizo un esfuerzo especial, y Pedro Sánchez, para que pues, no se fuera al garete esta cumbre, pero la verdad que podía haber sido mejor, ¿no? Y revela, pues eso, la división que tiene América Latina. Realmente el propio Lula da Silva dijo que América Latina vuelve a ser una región balcanizada y dividida. Bueno, aquí hay que decir que del lado hispanoamericano ya viene dividida desde hace mucho tiempo atrás, pero se ha acentuado, hay que decirlo. Y es verdad que está dividida en términos de proyecto en común, ¿no? Desde si lo comparamos en los tiempos donde funcionaban varias instituciones a nivel latinoamericano, ¿no? A nivel ya el liderazgo brasileño, que ahora pues también con el intervencionismo de Trump pues se ve cuestionado, ¿no? También esa lideranza de Brasil, de América del Sur, incluso con influencias de terceros también, como China y Rusia, ¿no? Entonces, pues bueno, también más declaraciones sobre la cuestión. Vemos a Antonio Costa,
que ha defendido que juntos somos más fuertes y los peligros de la era actual están ahí. Vivimos una era de competencia entre actores globales y alianzas cambiantes y presiones diplomáticas, ¿no? Pedro Sánchez ha defendido pues eso, el comercio entre el mundo de la CELAC y la UE, que básicamente es con el Mercosur. Vamos a ver si se acaba firmando. Y Luis Montenegro ha dicho que nosotros siempre seremos los motores de la aproximación y de la valorización de este instrumento, ¿no? Y ha mencionado eso, que representa más de 1.000 millones de personas esa alianza estratégica entre la UE y CELAC, ¿no? Entonces, pues bueno, supone también para Lula, por ejemplo, si se puede firmar ese acuerdo de libre comercio entre Mercosur y Unión Europea, una forma de rechazo del unilateralismo, al menos comercial. En lo militar, que ahora vendrá el plato fuerte dentro de las próximas semanas, ¿no? Con posibles bombardeos de Venezuela, pues ahí lo va a tener muy complicado Brasil de encontrar más apoyos a posibles rechazos, porque claro, hay actores locales y que sí que abogan porque pasen cosas en Venezuela y que pasen de la manera más rápida y limpia posible, que veremos a ver si esa tesis se puede cumplir o realmente acaba en un lío todavía mayor. E agora vamos para os temas da semana Sí, em ahora Portugal. vamos con Portugal. ¿Qué es lo que tienes? Que sé que estáis asediados por el clima, ¿no? Sim, sim, vamos começar com os desastres da Cláudia. Já expliquei a Cláudia, passando para os 50 anos de Angola e para terminar, terminamos com Barrancos e o portunhol que eles conseguiram fazer do portunhol uma língua própria. Muy interesante ese asunto, pero bueno, vamos ahora a la inmediata actualidad, tan inmediata como que está en desarrollo esa tormenta que estáis viviendo allí. Coméntanos cómo lo estáis viviendo y qué datos se pueden dar en el momento actual de la Até o grabación. momento. Então, aqui em Portugal, as tormentas têm sempre nome de mulher. A mais recente chama-se Cláudia, e nestes últimos 3 dias, quarta, quinta e será sexta-feira, todo o país está em alerta. Várias regiões do país, desde um alerta mais suave, que é o considerado amarelo, até o alerta crítico, que é o vermelho. Bem, esta tempestade teve o seu pico forte hoje, porque estamos a gravar isto, ou seja, quinta-feira, e há uma região do país, o Distrito de Setúbal, por acaso é onde eu vivo, teve, entretanto já foi retirado, o alerta vermelho, ou seja, escolas fechadas e perigos não só a nível marítimo, como a travessia de barcos. Para quem conhece mais ou menos esta zona de Lisboa, sabe que existe o Cacilheiro, faz o transporte entre Lisboa e a margem sul. Esse teve a funcionar, mas com várias restrições. Bem, até o momento, o que é que aconteceu aqui em Portugal? Bem, esta tempestade, a Cláudia, teve já ventos muito fortes, onde arrancou telhados a várias habitações, incluindo a muito conhecida estação de Santa Apolónia. Parte do telhado foi arrancado. Bem, para além disso, houve queda de árvores, inundações em vários sítios, cá com carros completamente isolados, ou seja, o carro estava ali parado, não podia ir para lado nenhum, pessoas dentro dos respectivos automóveis, e até o momento temos aumentar 2 mortes, 2 idosos foram apanhados na própria casa, com esta subida repentina das águas e algumas pessoas que ficaram sem habitações também. Bem, o alerta vai estar ativo até ao final desta semana. Entretanto, todas as figuras do Estado, desde o Presidente da República ao Primeiro-Ministro, aos diferentes presidentes das várias câmaras que foram afetadas, já vieram a falar, mas acho que podemos ligar isto também ao que está a ser debatido na COP, as alterações climáticas que nos têm afetado, como eventos extremos, tanto sejam os incêndios que temos no verão, como agora no inverno, as várias tempestades. Aqui já tínhamos tido há sensivelmente 15 dias cerca de 40 mil raios a caírem sobre a Grande Lisboa numa única noite. Ontem tivemos em 5 horas, mais ou menos, durante a madrugada, uma chuva que ainda há de ser os registros, mas equivalente, muito provavelmente, a mais de um mês em pouco mais de 5 horas, mas outra vez isto é tudo
uma notícia ainda muito fresca, ou neste caso muito molhada, porque choveu bastante. Bueno, pues esperamos que no haya más víctimas y que haya el mínimo de daños materiales. Seguiremos muy atentos a lo que ocurra y bueno, y del lado español, pues como somos vecinos, las desgracias normalmente son compartidas. Veremos a ver si también afecta Ela este vai para aí. temporal. É só para dizer que acho que a Sí, sí, Cláudia sí. vai No, para aí. aquí está lloviendo, pero lo está haciendo de una manera moderada de momento. Ela Veremos a vai para ver. aí. Estou a Sí, avisar que ela vai para aí. vale, no, no saldré de casa entonces. Não. Muy bien. Pasamos ahora, como no podría ser de otra manera, a los 50 años de la independencia de Angola, país tan importante para Portugal por historia y también por actualidad. Coméntanos cómo se ha vivido y dónde estuvo el presidente de la República. Exatamente, então Marcelo Rebelo de Sousa foi um dos vários convidados nas cerimónias oficiais destes 50 anos de Angola. Bem, a cerimónia foi transmitida em direto e tudo aqui em Portugal pela Estação Pública, pela RTP, e pronto, a comitiva portuguesa, para além do Presidente da República, que antes de participar nestas cerimónias encontrou-se com a comunidade de portugueses que emigraram já depois da Revolução, como de portugueses que se mantiveram lá apesar da Revolução no país, encontrou-se com portugueses e lusodescendentes, onde, pronto, deu-te os chamar de parabéns por terem ficado num país que lhes apresenta bastantes oportunidades. Aliás, a Angola é um dos países com mais recursos naturais, mesmo, é capaz até de ser o país com mais recursos naturais de todo o continente africano, para além de ser um país bastante jovem. Jovem, não digo só jovem da Pacto da Independência, com uma população muito jovem. Bem, para além de Marcelo Rebelo de Sousa esteve presente nestas comemorações, ele foi acompanhado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, e por um representante de cada bancada, ou seja, com assento no Parlamento português, desde a esquerda à direita. Todos estiveram presentes nestas comemorações, que começaram com uma petição de uma coroa de flores pelo João Lourenço, pelo Presidente de Angola, no túmulo, no mausoléu do primeiro presidente e de quem declarou a independência de Angola, Agostinho Neto. Depois esta cerimónia que contou com um discurso, onde houve uma primeira parte, onde se falou não sobre o colonialismo de Portugal, mas sim o colonialismo português, ou seja, a tentar afastar um pouco essa mágoa do passado. Falou-se sobre as guerras, não só colonial, mas especialmente a guerra civil, e Angola, neste caso, também teve um papel muito fundamental para tentar terminar com o apartheid na África do Sul, onde em várias lutas participaram ao lado dos guerrilheiros, ao lado dos militares angolanos, participaram jovens militares cubanos, muitos, aliás, durante este ano tem havido entregas de prémios, de diplomas, de galardões a várias pessoas que ajudaram Angola a se tornar independente, seja angolanos como estrangeiros. Nesse lote há vários portugueses, mas também há vários cubanos. Bem, para além deste discurso, como disse, acompanhado em direto em Portugal com bastante interesse. Aliás, Angola é um dos principais países da CPLP. Aliás, podemos dizer que os principais países da CPLP são Portugal, Brasil e Angola. Bem, no discurso de João Lourenço, que é uma das grandes figuras da África, aliás, há uma coisa, é o presidente mesmo da União Africana, este discurso foi analisado em Portugal, não só por figuras portuguesas, mas especialmente por figuras portuguesas nascidas em Angola, ou seja, com uma ligação ao país, que sabem o que estavam a dizer. Uma das pessoas que analisou o discurso foi mesmo uma figura bastante conhecida do público e colhida aqui do Altrapeso, o antigo ministro de António Costa, antigo ministro da Economia, António Costa e Silva, nascido em Angola, que apontou não alguns erros, mas sim algumas falhas no discurso, porque ele diz que se devia ter apontado o que fazer para ajudar a desenvolver ainda mais um país. Como eu disse, tem bastantes riquezas naturais, mas ainda tem um grande déficit de disparidade entre ricos e pobres. Bem, para terminar, um dos principais partidos de Angola, há dois grandes partidos, a UNITA e o MPLA,
apelou à união de todo o povo angolano, especialmente dos mais jovens, para não deixar cair as conquistas que a independência trouxe, dois, que o fim da Guerra Civil trouxe também, porque não podemos esquecer que há duas grandes datas para Angola. Uma, o 11 de novembro, com a independência, Angola torna-se um país oficialmente fora do jugo colonialista de Portugal, e quem conhece mais ou menos Angola é a junção de vários povos, de várias regiões, de várias línguas que se uniram para formar um país chamado Angola. Mas há tudo uma zona que um pouco separatista, um pouco ou bastante separatista, que é Cabinda, mas se calhar isso fala-se, podemos falar noutra ocasião. Bem, o MPLA pediu que o povo se unisse, que os jovens unissem-se à volta da ideia de Angola, e que não sei se no país que ainda há muitos jovens angolanos que procuram outras latitudes, incluindo a Portugal, para terem outras oportunidades, mas pronto, isto foi a forma como se viu os 50 anos de Angola aqui, deste lado do Atlântico. Do Muy hemisfério, melhor bien, assim. sí, muy bien. Y por último, uno de los temas que te tocan a ti más personalmente y que es de los más curiosos, y siempre desde el trapecio hemos señalado a Barrancos como un referente de pueblo ibérico, ¿no? Coméntanos cómo fue ese documental de la televisión pública. Exatamente. Bem, então, para começar, para dizer que há um programa na RTP2, que é o Visita Guiada, que foi visitar, passa a redundância, Barretos, e explicar um pouco sobre a história deste local bastante curioso. Quem olha primeiro para o mapa de Portugal é pequenino, claro que é pequenino, tem ali uma pontinha na zona do Alentejo, e nessa pontinha, mesmo pontinha, digo pontinha pequenina, é Barranhos, que é concelho único, ou seja, é uma só localidade, que por acaso é um concelho. Bem, Barranhos é a junção, é um concelho completamente ibérico, não só pelo idioma que se fala, fala-se português, como é óbvio, mas há o barranquenho, que é o passo seguinte do portunhol. Na realidade, o barranquenho é uma junção do português com o sotaque alentejano, com o extremém, com o andaluz, porque se olharmos para o mapa, Portugal, Barrancos, fica quase na junção das duas linhas de fronteira entre as duas regiões espanholas, para além de ser um idioma que se pretende que seja uma língua, já há gramáticas e há outros livros que estão a ser lançados para definir esta língua, que é oral. Eu admito, não sei falar, não sei falar, por simplesmente, mas há quem saiba. É oral para que não se perca com a passagem dos tempos, que esta é uma língua que é datada mais ou menos desde o século XIII, ou seja, quem estudava Rancagem pode encontrar palavras oriundas do asturiano ou mesmo do leonês, porque a esta povoação chegaram pessoas vindas das Astúrias, de Castela Leão, de Huelva, Badajoz, ali de várias províncias espanholas, para além, como é óbvio, de Portugal. Bem, neste documentário, para além de falar do barranquenho, de origem desta língua, que se pretende ajudar a desenvolver mais ou menos como se tem feito com o mirandês, também se falou mesmo sobre a origem de Barrancos, que na realidade Barrancos foi criada por famílias vindas da parte norte do Elva, porque a população portuguesa não se chamava Barrancos, tinha um outro nome, chamava-se Nodar. Barrancos, na realidade, era a população, ou seja, o povoado criado por várias famílias espanholas, só que em algum momento da história, portugueses e espanhóis uniram-se num único sítio em específico, e ainda há muitas coisas que podemos tirar dessa união, desde a língua, várias festas em comum com zonas ali à volta, já do lado espanhol, como há uma localidade chamada Ensina Sola, que fica a 5 km, mais ou menos, comparado com, ou seja, Barrancos consegue estar mais perto de Espanha geograficamente do que, bem dizer, do que a maioria das terras em Portugal. Mas durante o documentário falou-se sobre tradições festivas compartilhadas nos dois lados da fronteira, falou-se sobre as touradas, que muito provavelmente é um grande marco da cultura barranquenha, porque as touradas, em Portugal também temos
touradas, mas não como em Espanha. A tourada portuguesa é mais à marial, vamos assim dizer, com cavalos e não matamos touros. Barrancos mata, que até há mais ou menos 20 anos era, na lei, era completamente proibido. Foi levantado um salvo-conduto, vamos assim dizer, para que Barrancos possa fazer as suas touradas todos os anos. Mas e falou-se sobre vários momentos da história que uniram as povoações, desde a reconquista, das lutas pela reconquista da independência aqui em Portugal, onde Barrancos foi atacada por exércitos de ambos os lados da fronteira, porque o exército português chegava lá, ouvia falar portunhol, achava que estava em Espanha. O exército espanhol queria atacar o lado português, ouvia falar um espanhol, mas já com um sotaque mais portuguesado, achavam que já estava em Portugal, ou seja, Barrancos acabou a ser a levar pelos dois lados da moeda, mas falou-se sobre isso, falou-se sobre a guerra civil e o apoio que houve naquele lado aos refugiados que vieram até esta zona do Alentejo, e falou-se também sobre o futuro desta localidade ali, que é Portugal, mas que muitas vezes Portugal não olha para ela. Muy bien, pues seguiremos muy atentos a este pueblo. Yo espero conocerlo algún día personalmente porque creo que la experiencia va a ser única. Y nada, pues este ha sido el repaso semanal de las principales noticias para España y Portugal, en español y portugués. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.